A gente volta a falar de política em Brasília. 2025 mal começou e já tem muita gente de olho na disputa presidencial de 2026. Inclusive, um personagem inusitado de fora da política, o cantor sertanejo Gustavo Lima. A gente chama mais uma vez a repórter Marília Ribeiro, da Capital Federal. Como é que foi a repercussão, a fala do artista que explicitou essa vontade de disputar a presidência da República no ano que vem, hein, Marília? Pois é, Tiago, hoje nós tivemos o rescaldo, né, dessa disposição do cantor sertanejo Gustavo Lima, que em entrevista ao portal Metrópolis disse que está disponível, né, que está disposto, caso o Brasil precise, ele pode sim se candidatar à presidência da República em 2026. E hoje, se qualquer pessoa entrar lá nas redes sociais do cantor Gustavo Lima, vai ver diversos comentários de fãs e também de pessoas famosas, meio que apoiando de fato essa disposição do cantor Gustavo Lima. Em alguns comentários é possível a gente ver, Tiago, algumas pessoas comentando o seguinte, que a política brasileira precisa de pessoas novas. E o Gustavo Lima agradeceu a esse fã. Mas é importante a gente dizer aqui que não apenas nas redes sociais, essa disposição de Gustavo Lima, ela foi bem vista, mas também no mundo político. Isso de acordo com o senador Alessandro Vieira, né? Ele comentou nas suas redes sociais, ele que é do MDB de Sergipe, ele criticou as pessoas que estão menosprezando a iniciativa do cantor sertanejo. Para o senador Alessandro Vieira, a pré-candidatura de Gustavo Lima mostra que a escassez de representação política atinge do cidadão comum ao sertanejo milionário. Outro senador que também comentou sobre esse assunto foi o senador Cleitinho. Ele disse o seguinte, ele também usou suas redes sociais, postou um vídeo e ele falou que o cantor vai ter o apoio dele em qualquer candidatura eletiva. Segundo Cleitinho, o Brasil precisa eleger pessoas que não possuem histórico na política. Mas hoje, Tiago, nós tivemos uma repercussão um pouco maior que já estava sendo aguardada aí, né? Que é do empresário e também ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Ele acabou encaminhando uma nota para a imprensa onde disse que entrou em contato, falou com Gustavo Lima por telefone. Ele comemorou essa disposição do Gustavo Lima e ele disse o seguinte, que o empresário disse que conversou por ele por telefone e segundo o Gustavo Lima está com o coração disposto a servir o povo. E nessa sexta-feira nós também tivemos a manifestação do presidente do PRTB, que é o partido de Pablo Marçal. Nós estamos falando de Leonardo Avalanche. Ele disse que tem interesse em filiar Gustavo Lima para as eleições do ano que vem, mas ele meio que descartou aí uma possibilidade de uma chapa entre Gustavo Lima e Pablo Marçal, pelo menos por enquanto, porque a gente ainda está muito no início de 2025. O que a gente também está aguardando, Tiago, é uma manifestação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também diz que vai disputar a presidência da República em 2026 e ele é uma pessoa muito próxima. Ele é amigo de Gustavo Lima. Por enquanto, Ronaldo Caiado ainda não se manifestou. Mas é importante a gente dizer aqui, Thiago, que a gente ainda está muito no início de 2025. Essa questão aí do Gustavo Lima se colocar à disposição para a presidência da República em 26, ela deu uma movimentada nesse início de janeiro. Mas até mesmo, de fato, acontecer as eleições, diversos outros candidatos, outras figuras também devem surgir. Mas, por enquanto, tem um olhar aí principal para o cantor Gustavo Lima, que disse, né, que está disposto assim a se candidatar em 2026. Por enquanto, ele ainda não é filiado a nenhum partido e é apenas uma promessa, Tiago. E esse tabuleiro eleitoral para o ano que vem já começa quente nesse ano de 2025. Bom trabalho para você, Marília Ribeiro. Vou chamar, claro, Dora Kramer. Dora, são inúmeros aspectos, né, talvez para serem analisados. Primeiro, se ele conseguiria eventualmente se viabilizar como candidato, isso nos remete a outras figuras públicas que tentaram e não conseguiram. A figura talvez mais emblemática de 89, Silvio Santos, que não conseguiu se viabilizar. Tem a discussão de Luciano Huck nos últimos anos, que sempre ensaiou vai, não vai para ser candidato. Agora, como é que o mundo político vai receber isso? Se veta essa tentativa, não veta? Olha, Tiago, você falava agora de fatos inusitados na política que chamam a atenção. Esse é um.
Agora, na política brasileira não convém duvidar de mais nada, né? Lá atrás já se duvidou de Jânio Quadros, depois se duvidou de Fernando Collor, depois se duvidou de Jair Bolsonaro e todos eles se deram bem. Pablo Marçal quase se deu bem. Então, não convém deixar de lado. Agora eu tenho cá minhas dúvidas. Primeiro, qual é o objetivo do Gustavo Lima, né? Ele é um aliado, um apoiador do Jair Bolsonaro, que até se diz surpreso com essa decisão, mas ele também é muito ligado ao governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Ele, então, está me parecendo, isso está com jeito de balão de ensaio, assim como se o Gustavo Lima fizesse a abertura do show do Ronaldo Caiado, que está prometendo anunciar oficialmente a candidatura dele à presidência da República em fevereiro ou em março no Nordeste, provavelmente na Bahia. Essa é uma possibilidade. A outra que a minha cabeça aqui aventa é o fato do Gustavo Lima estar querendo criar uma distração, porque ele está envolvido com a justiça na questão das bets, foi indiciado, teve a prisão preventiva pedida, mais revogada, então ele pode estar criando uma distração para lá na frente dizer que qualquer acusação contra ele é fruto de perseguição política. São as duas possibilidades que me passam pela cabeça, sempre pontuando. Eu já duvidei muito, não duvido mais de qualquer coisa que possa acontecer na política brasileira. É bom lembrar no passado, né? O José Luiz da Atena saiu pela primeira vez, depois de ensaiar quantas vezes, e se deu muito mal na campanha. Ele mesmo, em entrevista aqui à Jovem Pan, ele disse que saiu na campanha errada, não é, Dora? Pois é, foi o que ele disse, que saiu da campanha errada, que teria sido eleito nas anteriores ou para qualquer outro cargo, para o Senado e tal. Mas eu tenho muitas dúvidas quando eu vejo esses políticos dizendo que a política precisa de gente nova. Nem tudo que é novo é bom. A política precisa de gente que tenha noção do que seja a arte da política alta, gente que seja preparada, gente que tenha noção de como se leva esse país de uma maneira séria. Popularidade não é igual a credibilidade, muito menos a confiabilidade, né? Então, esses movimentos, assim, que cheiram a populismo, é alguma coisa que mobiliza as pessoas, mas não traz um mínimo de racionalidade, né? Eu acho que você citou o Luciano Huck, teve um momento que me pareceu que o Luciano Huck percebeu isso, que não era a praia dele, que não adianta, e olha que ele é uma pessoa muito ligada a movimentos políticos e tal, é um cara que é muito interessado, não é o caso do Gustavo Lima, que cai uma coisa assim, que cai de paraquedas, chama atenção, a gente fica falando disso, eu acho que vamos falar muito mais, né? Mas eu prefiro acreditar que isso seja uma movimentação, assim, um movimento inicial para criar algum tipo de movimentação, sabe, de movimentação, seja a respeito dele mesmo, nesse movimento de distração, seja numa jogada ensaiada com o governador Ronaldo Caiado. E só para fechar esse assunto, a gente se lembra do Tiririca, né, que virou um símbolo de alguém que veio, no caso, do meio artístico, e virou muitas vezes motivo de chacota. Ele fazia a campanha eleitoral brincando, e o político tradicional não gosta muito disso, né, Dora? Olha, por isso é que me surpreende essas manifestações que a Marília trouxe de políticos, porque não é algo que seja natural e não é algo que seja do ambiente político. Aí você vai dizer, mas o ambiente político tá bom? E é assim que a gente melhora? É com outsiders, com pessoas que não têm a menor identificação com a política, que não sabe como as coisas funcionam. O importante, um dos atributos muito importantes para o bom exercício da política é saber como as coisas funcionam, saber que quanto mais poder você tem, menos você deve exercê-lo de uma maneira absoluta. Enfim, tem uma série de questões que a gente vê, tivemos bons governantes, né? E que todos tinham essa compreensão. E eu gosto de citar o mais proeminente dele, que é o Fernando Henrique Cardoso, né? Uma pessoa que não veio da academia,
mas que tinha raízes políticas, reuniu uma equipe e, primordialmente, como um sociólogo, sabia como as coisas funcionavam no Brasil. Eu acho que é mais disso que a gente precisa do que movimentações, assim, digamos, artísticas.